Ubiquinona, coenzima Q10, CoQ10, tudo quer dizer, o que vamos abordar no vídeo de hoje. A CoQ10 é uma benzoquinona, tá, que está presente nas nossas células do organismo e que ajuda na produção da adenosina trifosfato. O que é adenosina trifosfato? O ATP. Basicamente falando, é uma coisa necessária para energia. Tanto é que quando o ATP começa a virar ADP, adenosina difosfato, você começa a perder desempenho. A creatina participa da ressíntese do ADP para ATP durante o treinamento. E é por isso que ela melhora a performance. Mas vamos voltar aqui para a CoQ10, coenzima Q10. Já entendemos que ela está ali presente, então ela é importante para a energia celular. Mas vamos continuar falando sobre a suplementação. Onde a gente vai encontrar mais coenzima Q10? Ou nos órgãos que têm mais demanda de energia. Então, por exemplo, coração, fígado, rins e, claro, o próprio cérebro. Então fica evidente de que uma deficiência de CoQ10 vai diminuir performance, qualidade de vida e etc. Mas, Leandro, em que circunstâncias a coenzima Q10 começa a diminuir? Pela idade. Então, quanto mais velho a gente fica, menos coenzima Q10 a gente vai produzir. Que idade mais ou menos que começa a cair assim que você fala, pô, Leandro, aí já deu uma diferença legal? Mais ou menos aí a partir do da nossa 30ª década. Então, depois ali dos 30 anos, a CoQ10 tende a ir caindo consideravelmente. Isso fica claro de que até os 30 anos, a coenzima Q10 é basicamente inútil. Então, se você tem mais ou menos 30 anos e não tem nenhum sintoma de perda de desempenho, de função cognitiva, etc., não existe nenhum tipo de necessidade de você consumir a coenzima Q10. Depois dos 30 anos, pode ser que sim, porque diminui, mas não quer dizer que diminui num ponto que eu preciso suplementar. E é aí que vem o grande lance. De fato, a coenzima Q10 ela tem influência numa qualidade de vida. Só que as pessoas suplementam simplesmente por causa disso. Aumenta a qualidade de vida, quero. Mas você tem carência? Ah, mas eu quero. Né? Depois dos 30 já cai, eu tenho 31. Sim, mas a tua vida é muito boa, você se alimenta bem, treina, não fuma, não faz nada nesse sentido, dorme bem. Não, mas depois dos 30 aí disseram que sim, eu vou mandar. Então, pessoal, é um pouco disso. Eu sempre observo, nas pessoas mais velhas, elas tendem a levantar um pouquinho, dar mais disposição, ser mais legal, bacana. Nas menos velhas, nas mais novas, não muda nada. Em algumas mais velhas, também não muda quase nada. Então, tudo vai depender do quê? Então, qual que é a sua conduta, Leandro? O que você recomenda? O que eu recomendo é o seguinte, até os 30 anos, eu não me preocuparia com a coenzima Q10. A menos que você tivesse muito sintomático de alguma coisa, extremamente cansado. Lembrando que isso pode ser muitas coisas, tireoide, testosterona, falta de sono, estresse, etc. Mas, não consegui achar ainda o porquê disso. Vou fazer um teste, vou comprar um pote de suplemento de coenzima Q10, vou mandar e vou observar. Mudou alguma coisa, vou usar sempre. Não mudou nada, não uso mais. E o mesmo para quem é mais velho. Perfeito? Então, para quem é mais velho, faça um teste. Um pote, claro, pode ser uma perda de dinheiro, mas não vai fazer mal para a sua saúde suplementar, sendo que você já tem uma boa quantidade. Mais ou menos falando, ninguém vai empobrecer tanto porque comprou um pote de coenzima Q10. Comprou, fez o teste, melhorou, legal. Eu tenho disponível na Growth Suplementos de forma totalmente gratuita, certo? Então, peguei e testei. Para mim não mudou nada, porque, claro, quando eu usei eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 30. Daqui um tempinho eu vou fazer mais um teste. E conforme for, eu vou manter para colocar minha qualidade de vida sempre no último estágio, no melhor dos estágios. Como eu falo para os meus alunos, você tem que sempre pensar em ter a sua melhor performance a vida inteira. É aceitável de que vai piorando inevitavelmente. Mas a gente pode buscar algumas coisas para segurar isso. Faltou testosterona? Mais para frente eu vou pensar numa reposição. Faltou, Fiquei diabético? Infelizmente, não vou ficar, mas pelo meu histórico, pelo meu padrão de vida, não. Mas fiquei diabético? Vamos repor a insulina. Então sempre ir trabalhando nas falhas orgânicas. Mas, Leandro, se depois dos 30 anos ela cai de qualquer maneira, por que tem algumas pessoas de que não precisam suplementar? Porque justamente a coenzima Q10 está presente na alimentação também. Claro, ela é um suplemento, ela é um alimento. Então ela está presente, por exemplo, em folhas verde escuro, como por exemplo espinafre, no brócolis, na soja, no amendoim, nas castanhas. Então se você tem uma alimentação bem rica,
esse fitoquímico, de repente está tranquilo, já está reposto. Agora, claro, numa necessidade maior, ou na ausência desses alimentos, uma suplementação pode ser bem-vinda. Ah, Mariano, mas eu vou me entupir então de amendoim, coisas... Não. Temos que lembrar que apenas 10% da coenzima Q10 através da alimentação é absorvida, tá? Isso é uma estimativa. Isso da suplementação também, que fique claro, tá? Porque suplemento é alimento. Então, de repente, você tem que consumir tanta coisa que fica desinteressante e é mais fácil você suplementar. Vou consumir então 1 quilo de amendoim. Sim, mas 1 quilo de amendoim vai me dar um enjoo, uma diarreia, né? Vou engordar, então eu utilizo separado. Assim como a vitamina C. Preciso suplementar com vitamina C? Não. Mas tem que consumir 20 laranjas, estou numa dieta de perda de peso. Então acaba que é mais interessante, já que você tem essa demanda. Ela ajuda também num processo de anti-envelhecimento, de forma muito sutil e razoavelmente questionável. Qual que é a via para isso, Leandro? Ela impossibilita a lipoperoxidação, destruindo as células de radicais livres, como o alfa-tocoferol e o alfa-tecoferoxil. E isso impede o envelhecimento precoce da célula. Mas isso é tão difícil de se observar num ensaio, num estudo clínico, que fica muito difícil dizer, porque é tão longo prazo, é uma análise tão minuciosa, mas a teoria nos leva a isso. Então ela é utilizada como um anti-aging, ela melhora um pouco do perfil lipídico, pode melhorar um pouquinho da libido, melhora o vigor para a vida, performance nos treinos, mas desde que haja carência. Se não houver carência, é totalmente inútil. A conduta padrão é fazer um teste com ela. Melhorou, mantém. Não melhorou, não mantém. O que mais reduz, né, a coenzima Q10 no nosso organismo fora a idade? Tem mais coisas? Tem sim, tá? Por exemplo, uma dieta muito rica em alimentos de alto índice glicêmico, alguma situação de estresse oxidativo, como por exemplo uma situação de overtraining, e algo que é pouco falado, o tratamento com as estatinas. Então, estou usando alguma coisa para o colesterol, uma simvastatina, isso reduz a coenzima Q10. Então, se você faz essa utilização e se sente um pouco letárgico e fadigado, você pode tentar utilizar a coenzima Q10. Qual é a dosagem legal para a coenzima Q10? Uma dosagem inicial. 100 mg por dia é um bom pontapé inicial. Começou a suplementar 100 mg, podemos levar até 150, 200 mg. Se com essa dosagem não resolver em algumas semanas, pode descontinuar. Uma coisa que é importante, tá? Eu já vi muito isso acontecer na prática, ela precisa de um ambiente gorduroso para se absorver melhor. Perfeito? Igual, por exemplo, a vitamina E, que é lipossolúvel. Então, tenta consumir ela com uma refeição rica em gordura. Vou ali comer um pouquinho, vou jogar uma colher de azeite em cima. Esse é o momento de mandar a coenzima Q10. Muito legal, Leandrão. Gostei. O que mais você tem a dizer sobre alguns hacks, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vitalidade, a nossa força de vida, o nosso tesão pela vida? Pois bem, tudo aqui nesse vídeo. Várias e várias coisas para você fazer para tornar a sua vida muito mais colorida. Clica aqui.